esse dia parece que não acaba. Eu já varri a casa inteira, já lavei o banheiro, já passei pano na casa, já lavei a cozinha, já lavei a louça e não sei mais o que fazer. Carreguei um monte de sacola pesada subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo as escadas e nada do tempo passar. Dias chuvosos são um tédio. Eu não posso sair de casa, não dá pra fazer nada. Ai. Que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Cheiro de chuva? Chuva tem cheiro? Mas assim, outra coisa que eu também queria saber. A chuva vem da onde? Caramba, que falta de ar. Acho que tá acabando o ar daqui, dessa sala aqui. Gente! Ui! Como é que eu vou repor o ar daqui? E da onde que vem o ar? Que falta de ar. Nossa. Será que a planta também sente falta de ar? Inclusive, que planta linda, né? Olha que graça. Essa daqui, diferente, né? Nossa. Será que as plantas também respiram?
Ai, Jussara, eu amo você. Tá tão linda. Acabei de trocar a terra da Jussara. Já cuidei da Andressa, né, querida? Tá linda. E agora, meu Deus, Jureminha, por que você tá assim, Jureminha? Nossa, quando eu tô arriada assim, uma canja logo me levanta, né? Mas, e a Jussara? Tá linda, mas a Jureminha tá assim. Como será que a Jureminha se alimenta? Bom, se eu troquei a terra da Jussara e ela ficou formosa desse jeito, muito bonita, eu acho que se eu ajeitar a terra da Jurema, ela deve ficar bem feliz e alimentada e muito bonita. Será que é por aqui que a Jurema se alimenta? Nesse tempinho eu fico com uma fome. Como, não consigo parar. Ah, mas também eu posso comprar mais, né? No supermercado, na lojinha ali do lado. Já a Jéssica, tadinha, minha plantinha, não pode. Porque eu tava com essa dúvida. O que será que a Jéssica se alimenta? A Jurema, a Jussara. Inclusive, vou até pesquisar aqui. Deixa eu ver. O que será que as plantas se alimentam? Matéria orgânica? Nutrientes? E da onde será que a matéria orgânica e os nutrientes vêm? O nosso vídeo termina por aqui. Nós agradecemos pela sua atenção e esperamos que ele tenha contribuído de maneira lúdica e informativa para aumentar ainda mais o seu conhecimento sobre os ciclos biogeoquímicos, o ciclo da água, o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio, e também as questões do dia a dia que nós abordamos. Se você gostou, curte, comenta, compartilhe também com seus colegas que podem ter essas dúvidas. Comenta aqui embaixo também que outras dúvidas você tem para que a gente consiga colocar nos próximos projetos do Cine Escola. Coloca também a sua escola para que a gente possa fazer esse projeto aí com vocês, de stop motion ou de outras metodologias. Muito obrigado e até a próxima!
Olá, meu nome é Felipe, eu sou professor de ciências aqui do Rio de Janeiro e eu vou acompanhar vocês para a gente explicar um pouco sobre essas questões que a gente acabou de assistir nos vídeos. Primeiro vamos falar sobre a chuva. De onde vem a chuva? A chuva, ou precipitação, é uma das etapas do ciclo da água, um dos ciclos biogeoquímicos que acontecem na natureza. A água é muito importante no nosso planeta. Cerca de 70% do nosso planeta é formado por água. Ela vai estar presente, então, nos oceanos, nas geleiras, nos lençóis freáticos, né? É uma água subterrânea. E ela é muito importante para todos os seres vivos, inclusive para toda a vida no nosso planeta Terra. Vamos falar então sobre a chuva, né? De onde vem essa chuva? Ela vai vir das nuvens e depois que ela cai no solo, ela vai se infiltrando até chegar nesses lençóis freáticos, ainda na forma líquida, que é a forma que a gente principalmente encontra a água a maior parte do tempo. Ela também vai ser absorvida pelos seres vivos, principalmente as plantas, pelas raízes, e ela vai também se infiltrando pelos lagos, pelos mares, pelos rios, e ela pode ser absorvida também e utilizada pelos seres vivos, como nós, que bebemos água. Depois, essa água ela vai voltar para a atmosfera sob a forma de vapor de água. Como que isso acontece? Ela pode voltar através da transpiração, da nossa transpiração, da evapotranspiração das plantas e da própria evaporação da água dos lagos, dos rios e dos oceanos. Tudo isso depende dessa energia do Sol, que vai fazer com que essa água consiga evaporar. À medida que essa água vai evaporando, ela vai subindo na atmosfera, atingindo grandes altitudes, e aí ela vai formando as nuvens, os diferentes tipos de nuvens. E aí ela vai se condensando lá em cima, né? Muitas vezes de forma líquida, muitas vezes até mesmo em forma de gelo, então no estado sólido. Então a gente consegue perceber que ao longo do ciclo hidrológico, o ciclo da água, ela vai passar pelos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. E ela vai ser muito importante para a manutenção da vida do nosso planeta. E a dúvida da Mariluz sobre o cheirinho de chuva, aquele cheiro que a gente normalmente percebe quando começa a chover, ele vai se dever a alguns fatores, mas principalmente esse contato das gotículas de água da chuva batendo na terra, que vai liberar alguns óleos de vegetais, vai liberar também algumas secreções de bactérias que estão presentes no solo, e tudo isso vai formando esse aroma, né, que vai sendo liberado no ar à medida que a chuva vai caindo. Olá, meu nome é Felipe, eu sou professor de ciências aqui do Rio de Janeiro e eu vou acompanhar vocês para a gente explicar um pouco sobre essas questões que a gente acabou de assistir nos vídeos. Quando a gente fala então de fotossíntese e de respiração, a gente está falando de 2 ciclos, o ciclo do oxigênio e o ciclo do carbono. As plantas, assim como nós, também fazem respiração, ou seja, a gente na respiração absorve o oxigênio e libera o gás carbônico, e as plantas também, na respiração, vão absorver o oxigênio pelas folhas e liberar o gás carbônico também pelas folhas. Só que diferente da gente,
elas fazem ainda o processo de fotossíntese, que é a forma de alimentação delas. A gente se alimenta através da ingestão de outros seres vivos, por isso nós somos seres heterotróficos, que se alimentam de outros seres vivos, e as plantas e outros seres que são fotossintetizantes são seres autotróficos, ou seja, elas produzem o próprio alimento através da fotossíntese. Então, na fotossíntese, elas vão absorver o gás carbônico, junto com a água e os nutrientes, e liberar o oxigênio. Então, quando a gente pensa, será que a planta sente falta de ar? Isso não vai acontecer, porque mesmo que a planta estivesse fechada num ambiente que tivesse luz e água, e ela estivesse totalmente fechada, ela ia absorver oxigênio na respiração, mas ia liberar oxigênio também na fotossíntese. Então, ela ia conseguir formar um ciclo onde ela estivesse liberando oxigênio, absorvendo oxigênio, liberando gás carbônico e absorvendo gás carbônico. Olá, meu nome é Felipe, eu sou professor de ciências aqui do Rio de Janeiro e eu vou acompanhar vocês para a gente explicar um pouco sobre essas questões que a gente acabou de assistir nos vídeos. E nós temos o ciclo do nitrogênio, que é o ciclo biogeoquímico que vai garantir que o elemento nitrogênio circule pelos seres vivos e pelo ambiente. No ambiente, a gente vai ter o gás nitrogênio, que é o gás que está em maior quantidade, em maior concentração na atmosfera, é o gás N2. Mas mesmo que ele esteja em maior concentração e seja o gás de maior quantidade da atmosfera, a gente não consegue absorvê-lo na nossa respiração, a gente vai absorver apenas o oxigênio. Apenas alguns tipos de bactérias conseguem absorver esse nitrogênio diretamente da atmosfera. E aí essas bactérias vão ser responsáveis por fixar esse nitrogênio no solo. E aí a gente vai ter várias etapas do ciclo do nitrogênio acontecendo no solo, com essa participação de diferentes tipos de bactérias. Bactérias fixadoras, bactérias nitrificantes, bactérias desnitrificantes. São várias etapas que acontecem, onde a gente vai ter as bactérias transformando a estrutura dessas moléculas de nitrogênio em compostos que vão se associando ora ao oxigênio, ora ao hidrogênio, e isso tudo vai acontecendo no solo, até que, por fim, as bactérias desnitrificantes elas vão de novo devolver esse N2 para a atmosfera. A importância desse nitrogênio é que ela vai estar sendo utilizada pelos organismos para a produção de proteínas, que são estruturais, para a gente, e que são importantes também na nossa alimentação e de todos os outros seres vivos, além também de vários compostos celulares que têm esse nitrogênio, e do nosso DNA e do nosso RNA, que são os nossos ácidos nucleicos e que vão guardar as nossas informações genéticas.
O nitrogênio atmosférico é fixado com a ajuda de bactérias presentes no solo, principalmente do gênero Rhizobium, que estão associadas às raízes de plantas leguminosas. Decompositores presentes no solo atuam na matéria orgânica morta e liberam amônia, fazendo o processo de amonização. Essa amônia passa pelo processo de nitrificação, sendo convertidas em nitratos, que são utilizados pelas bactérias desnitrificantes e que garantem a devolução do nitrogênio para a atmosfera. Olá, meu nome é Felipe, eu sou professor de ciências aqui do Rio de Janeiro e eu vou acompanhar vocês para a gente explicar um pouco sobre essas questões que a gente acabou de assistir nos vídeos. Bom, agora a gente vai falar sobre o ar. De onde vem o ar? O ar ele é uma mistura de gases que forma a atmosfera. É uma camada que fica em volta do planeta Terra. Quando a gente pensa em falta de ar, na verdade a gente está falando sobre o oxigênio. Esse é o gás que está no ar e que a gente absorve na nossa respiração e é ele que vai chegar lá nas nossas células para poder nos dar energia e vai manter a nossa vida, né? A gente vai conseguir utilizar a energia dos alimentos por causa desse oxigênio dentro de cada uma das nossas células. Então, na respiração, a gente vai absorver esse gás oxigênio que está no ar e a gente vai liberar o gás carbônico, que a gente foi removendo de cada célula. Então, no processo de respiração, a gente absorve o oxigênio e libera o gás carbônico. Aí, esse ciclo desse oxigênio, ele vai acontecer como? A gente vai usar esse oxigênio na nossa respiração, vai liberar o gás carbônico. E aí, as plantas e outros organismos que são fotossintetizantes, eles vão utilizar esse gás carbônico que foi liberado na atmosfera para poder fazer o processo de fotossíntese. A fotossíntese é o processo que as plantas e esses outros seres fotossintetizantes utilizam para a produção do próprio alimento deles. Esses são seres autotróficos. Então, a planta ela vai absorver lá pelas folhas esse gás carbônico e aí ela vai combinar o gás carbônico que ela absorve nas folhas com a água e nutrientes que ela absorve na raiz, lá no solo, e com a energia solar ela vai produzir a glicose, que é o alimento dela, um alimento muito rico em energia. E aí, dessa reação, ela vai liberar oxigênio na atmosfera, vai liberar oxigênio no ambiente. E aí a gente vai recomeçar, então, esse ciclo. A gente vai ter esse aumento de oxigênio na atmosfera e esse oxigênio que está disponível, que está livre, é o oxigênio que a gente e os outros seres vivos vamos absorver novamente na nossa respiração.
Você conhece o ciclo da água? Com a entrada da luz solar aquecendo a água, ocorre o processo de evaporação, onde o vapor d'água sobe para a atmosfera e se condensa, formando as nuvens. Quando a nuvem fica carregada, ocorre a chuva. E agora, sobre o ciclo do oxigênio. O ciclo biogeoquímico do oxigênio. A fotossíntese acontece com a entrada de raios solares, água e CO2 nas plantas. E é liberado o oxigênio que os seres humanos e animais respiram. Depois da respiração, eles liberam o gás carbônico na atmosfera.